Estamos começando mais um Conversa Franca, hoje com uma super novidade da política e do cenário político, que é o economista Renato. Seja bem-vindo, muito prazer em conhecê-lo aqui nessa entrevista. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado a todos assinantes, ouvintes, espectadores do Jornal Contribuinte TV. Renato, economista Renato, fala uma coisa, qual é a sua função, como você chegou nesse cenário de fazer vídeos sobre política e qual a sua pretensão nesse momento? Bom, eu sou um profissional, gestor, administrador da contabilidade, eu sou formado e graduado em economia na Fundação Getúlio Vargas, que é uma faculdade do Rio de Janeiro. Eu vivi no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília por 10 anos, muito embora eu seja da cidade de Campo Grande. Estando no Rio de Janeiro, eu desenvolvi minha carreira, saí de lá em 2015, estamos em 2025, então já tem 10 anos que eu não vivo mais lá. E passei por outra empresa lá em 2017 e vim compor um escritório familiar aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então hoje a gente tem um escritório com atuação na contabilidade, também em serviços jurídicos que a gente participa, em serviços acessórios das necessidades jurídicas, quer dizer, minha família é de advogados, então a gente tem negócios em conjunto, seja em serviços jurídicos, seja em serviços contábeis, seja em serviços tributários. Então, essa é a especialidade da nossa família. E eu sou um desses integrantes, sócios administradores, né? Já aí tenho 8 anos aqui em Campo Grande, mas desde do meu trabalho no Rio de Janeiro, onde trabalhei na Fundação Getúlio Vargas, trabalhei no Banco BTG Pactual, que é um banco de investimentos do mercado financeiro. Cheguei a conhecer o dono do banco, André Esteves, Pércio Arida, que foi ministro da Economia, trabalhei com essas figuras, né? Paulo Guedes, eu estive com o Paulo Guedes também algumas vezes, vendendo fundos dele, fundos de investimento, que ele era gestor. Então, minha carreira, ela teve passagem no mercado financeiro. Hoje eu trabalho para mais de 150 clientes em Campo Grande e no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul talvez, Minas Gerais certamente e Pará. Então a gente tem esses clientes espalhados aí pelo Brasil, né? É uma atividade que ela não é só minha, mas eu tenho participação ativa, né, como economista em decisões estratégicas. Bom, continuando, depois de um certo tempo, né, então você veja que desde 2015 foi quando eu me desliguei do banco e a gente desenvolveu esse trabalho na contabilidade. Os nossos negócios foram relativamente bem e eu consegui, então, construir aí vamos colocar assim, meu patrimônio. Então, eu sou casado, estou esperando uma filha agora, que vai nascer em breve, nos próximos dias. Então, cheguei no momento em que eu entendi que a minha vida estava estabelecida e até com intenções, aí, possibilidades de fazer negócio ou me mudar de país. Mas eu tive um momento de reflexão, até pela fé que eu professo, que é a fé católica, de que seria justo que eu praticasse a vocação que eu acho que Deus me deu, em prol de mais pessoas, né? Eu percebo um ambiente de injustiça que nosso país vive e também a nossa localidade vive há tantos anos. A nossa localidade é marcada pelo coronelismo,
por figuras batidas, surradas, nomes que todos conhecem. E eu decidi me opor a essa situação da forma que a nossa democracia ainda permite, né? Eu reconheço que a gente vive num ambiente enganador, onde as pessoas são enganadas pela liderança política da nossa localidade. A liderança política da nossa localidade parece ser extremamente leviana com o nosso povo, falsa e fingida, e eu pretendo me opor a isso, ainda que os meus custos possam ser razoáveis. Só que, de certa forma, eu me preparei para isso, porque eu tenho conhecimentos de gerenciamento de recursos e entendo que me protejo da devida forma para que certos ataques não me atinjam. Claro que nem tudo a gente está isento, porque todo ser humano é frágil. A fragilidade é uma questão intrínseca, é uma característica intrínseca dos seres humanos. Então, eu sei que existem pontos de vulnerabilidade, mas isso eu entrego na mão de Jesus Cristo e pretendo trabalhar para revelar certas verdades necessárias ao povo para que eu consiga, talvez, quem sabe, ser um instrumento de melhoria nas vidas do nosso povo. Certo. Já colocou o seu nome na pesquisa eleitoral para a disputa ao governo do estado de Mato Grosso do Sul em 2026. Por enquanto ainda não é confirmada a sua pré-candidatura. Pode ter mudanças, por exemplo, para deputado estadual ou deputado federal? Veja, essa é uma conversa que ela acontece. Então, a tua pergunta ela faz sentido e é lógico que ela atravessa minhas discussões. Eu não sei se eu tenho interesse em ser um parlamentar do legislativo, porque a sensação que me passa é de uma impotência muito grande. E eu considero que a minha característica, ela, como parlamentar, ela não estaria diante de uma situação de cálculo de riscos que eu considero justo para mim. Eu não sou temerário, então eu não tento contra a minha própria vida, mas eu calculo riscos. Então, eu considero que, tendo experiência com mais de 300 empresas, tendo pleno domínio de contabilidade e de análises econômicas, eu me considero plenamente capaz, do ponto de vista técnico, de acompanhar o nosso Estado no seu desenvolvimento social e econômico, junto, claro, de diretores técnicos que também estariam aí para me acompanhar. E penso que o legislativo, ele guarda uma fragilidade hoje no país. Um governador, ele tem uma tropa de milhares de militares para protegê-lo. Um legislador não tem essa proteção. Como eu sei que o governador tem, como eu disse para você, que eu não costumo tomar riscos desmesurados, então eu acho que eu estou respondendo a sua pergunta. A minha estratégia envolve reverter uma situação de injustiça em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que, pelo que eu observo, não há um político sequer que esteja interessado nisso. Não existe no nosso Estado. E que talvez esteja colocando seu nome, a sua vida à disposição de um interesse desse. Então, eu não sei se eu tenho interesse
de ser deputado estadual, não sei se eu tenho interesse de ser vereador, porque eu fico pensando qual ganho as pessoas teriam com uma voz. Tudo bem que ela ressoasse ali no plenário, mas que possivelmente no outro mandato eu já estaria aniquilado, de uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra. Então eu não sei se é interessante que eu seja deputado estadual. Eu penso nessa possibilidade, que eu seja vereador, que eu seja deputado federal, que eu seja senador. Eu penso nessas possibilidades, mas não me agrada muito diante desses riscos, desses cálculos que eu faço. Então, seria mais a sua... A direção executiva de uma entidade, né, ela faz parte da minha vida há pelo menos 10 anos. E eu estou acostumado a lidar com funcionários, com parceiros comerciais, com prestação de contas, com transparência. Questões que a quase totalidade dos vereadores e dos deputados não tem familiaridade. Né? Claro, eles têm familiaridade em contar uma história e esconder outra. Hoje isso é considerado política. Então eu entendo que uma carreira no executivo, um cargo no executivo, seja algo que esteja mais alinhado aos meus interesses hoje em dia. Uma eleição em 2026 com o governador Riedel e outros candidatos seria, na parte pública, seria mais fácil, até porque hoje o Riedel não tem uma obra para apresentar ou algo nesse sentido. Até o pessoal da Lemes cobra muito. Qual que é a obra que o Riedel vai deixar caso perca ou depois de terminar os mandatos dele? Numa situação dessa, não seria mais plausível ter mais candidatos do que nós temos no momento? Olha, eu não controlo, né, o portfólio de candidatos que a gente vai ter à disposição. Eu acho que é bastante cedo também para dizer que ele está sem oposição. Então, eu não sei qual vai ser o futuro daqui a 6, daqui a 9 meses. Mas o que eu posso dizer é que você tocou num ponto interessante. Você falou que o Eduardo Riedel está sem obra. Ainda que a narrativa, toda essa narrativa do Eduardo Riedel, do Reinaldo Azambuja, seja uma narrativa batida e surrada desde o século XIX, quando se dizia que o desenvolvimento econômico estava por melhorar a vida das pessoas. Note o seguinte na narrativa que eles carregam. Eles dizem que trabalham pelo desenvolvimento econômico. Mas que desenvolvimento econômico é esse? De obras que sequer existem. Vamos colocar como exemplo prático, Rota Bioceânica. Esse assunto está rodando há mais de 10 anos. E só se fala disso. Só se fala de uma obra que não existe. De algo que é um sonho. E todos os dias a imprensa paga coloca essas obras para bajular o Eduardo Riedel e o Reinaldo Azambuja. O que importa para o povo é algo que eu recebo todos os dias da sociedade. Faltam instrumentos de aferição de glicose, faltam aspirinas, faltam medicamentos para famílias com filhos atípicos nos postos de saúde. Pacientes ficam nos corredores dos hospitais. É isso que falta. É isso que é desenvolvimento social. Antes do econômico, precisa haver o desenvolvimento social. Então, existe uma falácia muito grande na política, e essa falácia não é nova. Faz tempo que essas figuras carregam essa falsidade de desenvolvimento econômico e fotografias e vídeos bem produzidos, mas tudo isso é cortina de fumaça,
para o descaso que existe na vida do nosso povo de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. As pessoas, coitadas, não têm um remédio para se aliviar, para aliviar suas dores humanas. E isso tudo é um conjunto de falsidades que o povo recebe goela abaixo desses políticos do poder, que estão no poder. Se for possível, eu serei um instrumento de reversão daquilo que eu considero injustiças. Os projetos. O convite para ser candidato ao governo do estado veio pelo partido TC. Outros nomes, outros partidos já procuraram o economista Renato? Olha, eu conheço o Partido Novo, né, e bati um papo com o Guto Scarpante. Fora esse caso, não. Então, estou próximo do Fernando Moraes e conheço o Guto. Então, essa hoje meu trânsito político é esse. Eu sou, de certa forma, uma pessoa comum. Ainda estou aí tocando os meus negócios privados e não tenho cargo público nenhum. E quanto a partido político, também não tenho profundas ligações com nenhum deles. Até porque eu considero os partidos políticos empresas dos políticos profissionais. Com todo partido. Não é porque o Fernando, aliás, eu quero agradecer o Fernando Moraes por ter me dado essa oportunidade, assim como agradeço outras conversas que eu tive, mas o Fernando, eu considero que o nosso regime político ele carrega o monopólio, o oligopólio de velhas raposas que só querem sangrar a sociedade. Isso é partido político. Então eu tenho profundas críticas à organização, à estrutura dos partidos políticos. De novo, reforço, agradeço imensamente o Fernando Moraes, né, e pela oportunidade que ele está me dando de me projetar na nossa localidade. Mas isso não muda o meu pensamento sobre a estrutura partidária, a estrutura que um cidadão comum tem de acesso ao poder. Como um cidadão comum acessa o poder? Eu costumo dizer que eu estou numa casa pegando fogo e só tem uma porta cheia de espinhos para eu me livrar dela. Essa porta se chama partidos políticos. Para eu me livrar da asfixia, do incêndio, eu preciso passar por essa porta. É a única porta que existe. São os partidos políticos. Então eu vou, naquele que aceitar o meu plano de trabalho, eu vou aderir à proposta. Certo. Nós estamos vivendo numa situação onde vídeos, cortes, valem mais do que uma praça iluminada ou um campinho restaurado. Como fazer para essa política acabar e o seu possível mandato e possível campanha ter um pouco menos disso e mais ação de projetos e propostas? Esse é o caminho para 2026, para quem quer ser candidato ao governo em Mato Grosso do Sul? Excelente pergunta que você fez. Graças. Porque nem eu mesmo me interesso no sensacionalismo. Eu não me interesso, não faz parte do meu perfil o sensacionalismo. Lamentavelmente, tanto da forma como a estrutura midiática está estabelecida, quanto, lamentavelmente, a configuração social do Brasil hoje, o nível educacional do Brasil hoje, lamentavelmente, o posicionamento mais verborrágico, mais exacerbado, eu acabo interpretando que é um caminho necessário. Infelizmente, eu falo isso com pesar no meu coração. Por quê? Porque não seria o caminho
que eu gostaria de estar caminhando. Mas eu não vejo outro caminho. Não vejo outro caminho para acessar as massas de uma forma custo-eficiente. Quer dizer, sem eu ter que pagar uma porção de outdoor para estar projetando a minha imagem e tudo mais. Né? Então, é isso. Não é legal. O sensacionalismo não é legal. Mas a gente precisa carregar um pouco na tinta. Não tem jeito, porque esse é o quadro que eu encontro. É a sala, é aquela casa que está pegando fogo, eu só tenho uma porta. Lamentavelmente, hoje, a forma como os algoritmos estão estabelecidos, né? A forma como a sociedade está preparada para consumir conteúdos mais técnicos, mais ideológicos, mais analíticos, mais racionais, é uma forma que ela não propicia esse consumo. Muito por causa de problemas federais, problemas nacionais, pois a nossa nação, ela é profundamente capturada por agentes externos, por estrangeiros. Então, a ação principalmente a ação sistemática de ataque ao nosso sistema financeiro nacional e sobre o nosso sistema corporativo nacional, faz com que fiquemos de joelhos a certas condições que são impostas. Você vê, a empresa Meta, se você não jogar o jogo dela, você está fora do jogo. Está fora do jogo. Você não consegue acessar a audiência das pessoas. É aquilo, a praça pública acabou. Acabou porque uma pessoa que está caminhando na praça, ela não está olhando para a praça, ela está olhando para o celular. Então aí vem a configuração social. Mas existe uma configuração de monopólio da oferta. Tem a demanda e tem a oferta. A oferta está corrompida. Se viesse a ser uma pessoa com algum nível de poder para interferir nessa condição de oferta da mídia, que é capturada monopolisticamente por uma entidade estrangeira, sem dúvida nenhuma eu mudaria ou eu proporia mudanças para essa situação. Então estamos todos, você vê aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, de joelhos para uma empresa, que é a Meta, que impõe as condições com as quais a gente vai precisar jogar o jogo eleitoral. Então eu lamento que existam essas condições, mas eu preciso jogar esse xadrez. Certo. Eu fiz essa pergunta porque muitos que tentaram ser candidatos a prefeito e até candidato a vereador durante 2024 começaram com esse jogo de cortes, de fazer vídeos, só que depois acabaram sucumbindo ao própria Adriane ou ao próprio Beto Pereira, e então perderam muitas pessoas, muitos eleitores por conta disso. A abstenção acho que foi uma das maiores dessa eleição municipal, em questão de eleição municipal. Agora, para União, para eleições gerais, o que faz o eleitor, o que fará o eleitor sair de casa, caso confirme a sua pré-candidatura em sua candidatura, sair de casa e votar Renato Gomes, o economista, para governo do Estado, e que você não é mais qualquer um do mesmo que sempre faz o show, faz os cortes, mas na hora da eleição acaba indo para o lado A ou lado B e deixa aqueles eleitores que começaram com você na pré-campanha órfãos. Muito bem. Como eu disse aqui para o jornal de vocês, o Contribuinte, eu me lancei nessa projeção na nossa comunidade com um interesse bastante específico. Ser uma peça de transformação real, verdadeira. Eu não vejo como
eu aderir a uma situação na qual eu tenha pouco controle. Certo. Né? Nós vivemos numa república, né? Federativa, existe o plano democrático para que essa república ela aconteça, tudo isso faz parte. Mas existem níveis de controle aonde a gente vai escolher estar. E a minha vida privada, pessoal, ela não me obriga a viver subjugado por atores que eu considero maliciosos, com interesses perversos. Não considero que eu me sujeitaria a essa situação. Então, ao menos hoje, acredito que posições executivas estejam no meu interesse prioritário e para eu aderir a algo que fosse contra tudo que eu venho dizendo, eu vou dizer claramente para que, se acontecer, eu seja rapidamente desmoralizado. Eu considero que seria uma desmoralização comigo, com a minha alma. Seria. Então, por isso, eu já vou dar esse corte para guardarem com muito carinho. Né? Seria uma desmoralização integral dos meus propósitos. Né? Então, acho que pode ficar guardado nos arquivos daqueles que têm interesse em trabalhar contra as pessoas do Mato Grosso do Sul. E aí, então, essa informação. Economista Renato, como que você vê o cenário, você que está sempre na Câmara de Vereadores, até uma pessoa acho que você conhece também, ligou para você ontem, falou, vai para a Assembleia que ali tá mais tranquila, por causa do recesso. Como que você vê a Câmara de Vereadores? Você tem um projeto também do Levanta Campo Grande para trazer as sessões para período noturno, e como que você vê também a Assembleia Legislativa hoje em Mato Grosso do Sul? Eu tenho um projeto ainda que tímido, preciso estruturar a infraestrutura tecnológica para que a cidade de Campo Grande possa participar mais ativamente das sessões na Câmara Municipal, né? Esse projeto se trata de que as pessoas possam participar às 19 horas das sessões ordinárias, aquelas que vão decidir leis, alterar, criar, propor novas leis. Então, eu acho que a sociedade de Campo Grande tem o direito de participar, pois hoje, como estamos, não temos condições de estar lá. As sessões são vazias. As sessões são vazias. Isso é um absurdo que aconteça, as principais decisões da cidade sejam tomadas sem nenhuma pressão popular. Então isso é escandaloso. Isso é escandaloso e por isso eu criei esse projeto junto com um amigo meu, Robson Maneiro. E então a gente encabeçou isso daí, ainda que seja algo tímido, pois precisamos elaborar a infraestrutura e então a gente efetivamente conseguir mais assinaturas. São diversas assinaturas que são necessárias, entre 6 mil até 30 mil, alguma coisa do tipo. Então, não é fácil, né? Mas esse é um projeto paralelo que a gente vem tocando. A questão da Assembleia Estadual é uma coisa que a gente também pode... seria viável, né? Uma participação mais efetiva. Mas eu considero que no decorrer dos próximos dias a gente possa verificar uma pauta para a gente se posicionar. Então, o que eu venho fazendo? Eu venho me posicionando frente a pautas que eu considero relevantes, né? E até tenho trabalhado algumas ideias para correção de certos problemas estaduais. Então, eu fico me perguntando por que os deputados estaduais, até hoje, com as tecnologias que já temos acesso, como inteligência artificial, como blockchain,
Por que até hoje eles não fizeram nada contra a máfia dos cartórios? Faz sentido o cidadão do Mato Grosso do Sul ser sujeito a taxas, apesar dos emolumentos cartorários? Faz sentido isso acontecer? Hoje que estamos em 2025, o auge da inteligência artificial, o auge ou um franco desenvolvimento da tecnologia blockchain, faz sentido precisarmos pagar por autenticações de firmas reconhecidas e por aí vai? Registros, certidões, tudo isso pode ser feito via tecnológica. Esses cartórios não precisam de alugar mais nenhuma casa para eles se estabelecerem. Eles podem ser entidades virtuais. Mas existe uma estrutura de poder que preserva essa injustiça. Também é alvo de minha consideração essa injustiça que ainda temos na nossa economia. Um cidadão precisar pagar altas taxas e emolumentos cartorários. E, de um ponto de vista que é mais a minha praia, que é a questão econômica, eu me pergunto se os deputados estaduais estão cegos quanto à regressividade tributária do nosso Estado. Faz sentido que os combustíveis de gasolina sejam uma das principais fontes de financiamento da máquina estadual? Um vendedor de laranja que precise colocar todos os dias gasolina no seu caminhão, ou diesel, seja lá o que for, ele é que financia um tribunal, um ministério público, e assim por diante, se não me engano, que custa entre 1 a 2 bilhões de reais. Como que os vendedores de laranja e os motoristas de carros comuns financiam estruturas do judiciário que nos custam 1 bilhão de reais, no Mato Grosso do Sul? Como que a gasolina das pessoas comuns é que está financiando isso e não propriedades acumuladas, sabe-se lá como? Essas propriedades podem ser alvo de revisão da estrutura tributária do nosso Estado e alterar profundamente a justiça tributária para que o nosso povo pague menos impostos, para que a carne seja de mais fácil acesso no prato do sul mato-grossense. Você imagina uma diminuição de ICMS na carne e uma compensação? Os carros da Afonso Pena são lindos, os carros que eu vejo passar pela Afonso Pena. Mas eles pagam 4% de PVA. E o trabalhador paga mais do que o triplo na carne que ele nem pode comer todos os dias. É algo evidentemente injusto. Essas análises que são e serão cada dia mais fruto dos meus objetos de estudo. Serão objetos do meu estudo. Ainda que não haja um pente fino totalmente detalhado, também porque as informações e a transparência do setor público é intencional e levianamente oculta, para que o povo não conheça a realidade, para que o povo não debata em pés de igualdade com quem está lá tocando a administração pública. A transparência do setor público, com certeza absoluta, seria o que a gente pode dizer uma plataforma de campanha, se é que disso vai acontecer. Mas essas injustiças tributárias é que a gente tem que questionar. Certo. E você tá questionando nos vídeos, na câmera, e agora, quem sabe, daqui a algum tempo, depois do recesso, começa a discutir também, debater e a trazer esses assuntos para a Assembleia Legislativa. Economista Renato, muito obrigado pela participação. Pode falar. Queria falar de um tópico da maior importância. Fique à vontade.
A gente tem na nossa sociedade algumas... A nossa sociedade brasileira, ela, economicamente, ela se encontra capturada por um grupo muito específico que ele desapareceu do debate público. Esse grupo, ele se beneficia fora do nosso Estado. A nossa sociedade, ela enfrenta a dificuldade de acessar recursos. Essas dificuldades vêm de atores, de lideranças políticas instaladas na prefeitura, instaladas no governo do Estado e instaladas no governo federal. Então, a nossa sociedade enfrenta dificuldade de acessar recursos porque tem inimigos em todas essas entidades, em todos esses níveis. Existe um grupo econômico que, no fundo, ele captura até mesmo o que a gente pode considerar uma classe rica de Mato Grosso do Sul, até mesmo proprietários de terra, que são os banqueiros. Os banqueiros são um problema federal. Esse problema federal, nenhum deputado federal fala desse problema e nenhum senador fala desse problema. Nos acostumamos, depois dos anos 2000, depois de 1990, nos acostumamos com que entreguemos o nosso Banco Central aos bancos. Só que não é verdade que o melhor modelo de sistema financeiro venha do regime de Banco Central que esteja de posse da FEBRABAN. Não é verdade. Houve um remédio no governo Fernando Henrique Cardoso, houve um remédio muito específico que foi colocado para a nossa sociedade, que em alguma medida funcionou para a estabilização da moeda desse país, mas esse remédio continua sendo colocado num paciente que definha, que é o regime de Banco Central entregue aos banqueiros. Eu não gosto nem de falar Banco Central independente, porque essa é uma palavra falsa. Esse regime se colocou em cima de um outro regime do século XX, que foi o regime que o Brasil foi construído no século XX. Todo o Brasil foi construído fora do regime do sistema monetário convencional, que é o Banco Central, que dizem ser independente. Se os nossos deputados federais e os senadores não olharem para a alteração da matriz de financiamento público, trocar uma matriz de financiamento público monetária, nosso sistema monetário, que está baseado em dívidas usurárias, dívidas que pagam juros exorbitantes, e voltarmos para uma situação com um custo enormemente mais barato, que é uma matriz monetária pura, com regras claras e definidas de controle de emissão monetária, mas que seria uma matriz não usurária, que não pagaria juros, o nível de desenvolvimento nacional seria completamente diferente. Tomamos algumas medidas erradas no século XX sob essa matriz, é verdade, mas não porque a matriz em si é ruim, porque as doses foram erradas. Porque sistemas de gerenciamento de informações sequer existiam. E isso é consensual entre os economistas do século XX. O que eu estou dizendo é que muito do que nós venhamos a conquistar localmente, do ponto de vista estadual, dificilmente vai ter um impacto bastante relevante ou extremamente transformador se a nossa fragilidade federal não for resolvida. A gente tem fragilidade de diversas frentes. Essa fragilidade federal é uma que está oculta no debate público e que precisa ser retomada por algum político que entenda de economia e que seja corajoso para enfrentar os maiores capturadores do Brasil, que são os banqueiros. Certo. Grato pela participação. Sucesso para você nessa
longa caminhada que parece coisa, mas daqui a pouco já está batendo a porta numa campanha eleitoral e numa eleição. Sucesso para você, sucesso para o bebê que está chegando, muita saúde, que traga muita alegria para você e para sua mulher. Muito obrigado. Deus nos proteja, Deus salva o nosso povo. Amém. A gente vai ficando por aqui, aí você já sabe, conversa franca, aqui não tem mimimi.